Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje do nono ano, que são os movimentos argumentativos e os tipos de argumento. Na verdade, a gente vai bater papo e vai levantar algumas discussões. Vamos lá. Nessa aula, eu quero te perguntar, pizza é melhor que hambúrguer? Vamos lá, vamos ver o que você acha. Açaí tem sabor de terra? Já estou até escutando vocês respondendo, tem, não tem, tem, não tem. E agora, vamos lá, Nescau é melhor que Toddy? Vixe, lá em casa é uma briga imensa. Futebol é mais legal que videogame? E aí, o que você acha? E série é melhor que filme? Não quero nem saber a discussão que está aí na casa de vocês agora. Com certeza, vocês têm os argumentos para preferir um ao outro. Isso é argumentar, isso é ter opinião. Vamos então entender como é que vai funcionar a nossa aula de hoje? Olha só, a expressão de opiniões e a argumentação estão presentes em tudo o que fazemos. Sempre preferimos uma coisa à outra, defendendo algo que acreditamos e justificando as nossas escolhas e tentando convencer as outras pessoas de que são as melhores. Isso é argumentar. Com certeza, quem prefere série vai ter vários argumentos para justificar o seu ponto de vista. E aqueles que preferem os filmes também terão os seus argumentos. Argumentar é a capacidade de relacionar os fatos, estudos, casos, levantar problemas e possibilidades de resolução a respeito de uma ideia, um pensamento ou acontecimento que gere uma polêmica e discussões, em defesa de um ponto de vista, de uma ideia, de uma tese. Guarda essa palavrinha. Então vamos lá, um bom texto argumentativo que nós vamos estudar ao longo desse ano, os editoriais, artigo de opinião, as redações opinativas, defende as relações discursivas que se estabelecem entre os interlocutores. Para a defesa da tese, é necessário que sejam selecionados bons argumentos. Então vamos definir para a gente poder compreender. Anote aí no seu caderninho. Tese é o ponto de vista a ser defendido. E os argumentos é tudo aquilo que você vai utilizar para embasar. Por exemplo, os estudos, pesquisas, estatísticas, exemplos, relação de causa e consequência, pequenas narrativas que embasam também a tese, que também são usados para reforçar ou comprovar a sua ideia defendida. Seja na fala ou na escrita, o primeiro passo para se iniciar uma boa argumentação é ter um posicionamento. O que é isso, então? Vamos lá. Para você ter para você compreender o movimento argumentativo, você tem que compreender que existem três possibilidades. Os movimentos são o posicionamento de quem escreve em relação à problemática. Então, existe o movimento argumentativo de sustentação, de refutação e de negociação. Vamos ver o que cada um quer dizer. O de sustentação é quando o autor se posiciona de uma maneira favorável à ideia proposta, ou seja, ele concorda com ela. O de refutação é totalmente contrário. Ele se coloca contrário à ideia apresentada inicialmente, discordando dela. E de negociação é um contraponto. Vamos ver aqui na definição. Ele apresenta uma espécie de relativização, fazendo ponderações, assumindo uma posição de disputa entre os prós e os contra. Esse posicionamento precisa ser definido antes de começar a escrita do texto. Vamos lá. Os tipos de argumento, para isso você precisa defender e organizar o seu texto de acordo com esses aqui. Eu enumerei alguns para orientar vocês na hora de fazer a defesa da sua tese. Vocês podem utilizar exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Não adianta pegar a citação de uma pessoa que não é especializada, não vai te dar credibilidade. Pequenas narrativas a respeito do texto, da situação a ser defendida, as alusões históricas e comprovações de fatos, situações de épocas ou lugares distintos, relação de causa e consequência. E também tem a contra-argumentação.
Para você que quer aprender um pouco mais, tem o site que eu deixei aí do lado que você pode acessar para você ver as explicações, exemplos detalhados, para você se aprofundar um pouco mais. Vamos observar como os movimentos argumentativos se comportam no caso de uma discussão. Olha só, a ideia discutida é essa daqui: o retorno às atividades normais em tempos de coronavírus. Olha só, eu coloquei aqui uma argumentação de sustentação. Com o comércio fechado e as atividades paradas, não existe arrecadação de impostos, levando o Estado a uma situação delicada no que diz respeito ao financeiro. Há ainda os trabalhadores informais que necessitam sair de casa para ganhar o pão de cada dia. Desse modo, é necessário que haja o funcionamento e a circulação de pessoas de modo a manter a economia ativa. Então, quer dizer que eu estou apoiando, eu sustento a ideia de que deve voltar às atividades normais, mesmo no tempo de coronavírus. E aqui eu coloco os argumentos que eu embaso para sustentar essa ideia, que precisa de arrecadação financeira, que as pessoas precisam trabalhar, e essas ideias estão aqui presentes no texto. Agora já um argumento de refutação. Vamos ler? Quanto mais as pessoas circularem, mais estarão propensas a contrair o vírus. O sistema de saúde do Acre não suportaria o atendimento em uma grande quantidade de pessoas, por falta de leitos, de equipamentos e de profissionais, caso as contaminações continuem crescendo. A melhor maneira de evitar o contágio é mantendo-se em distanciamento social. Observe que eu estou refutando a ideia do retorno das atividades normais no tempo de coronavírus. Por quê? A situação da saúde poderia ficar calamitosa, as pessoas poderiam contrair mais ainda a doença. Então, eu estou refutando a ideia do retorno. Agora, um movimento argumentativo que eu estou trazendo a negociação. Vamos observar. A liberação do período de quarentena é uma necessidade quando se pensa na estrutura financeira do Estado e no quanto o comércio e os empresários estão sofrendo com essas medidas. Todavia, a crescente dos casos de contaminação precisa ser observada, a fim de verificar se o movimento é seguro para isso. Se o momento é seguro para isso. Se os casos continuarem aumentando gradativamente, o mais aconselhado é permanecer no isolamento. Se for observado que houve diminuição e que a população não corre riscos, a flexibilização aconteça aos poucos e dentro de limites e regras pré-estabelecidas. Aqui eu já coloco as duas situações, que é necessário que haja a liberação, mas dentro de uma limitação de segurança. Então, estou fazendo uma negociação para que haja o retorno das atividades. Ficou bem claro para vocês? Se não ficou, volta, lê novamente. Vamos lá para o nosso exercitando para a gente aplicar tudo que nós aprendemos. Olha lá, eu pedi para vocês, como estamos trabalhando com o gênero editorial nesse bimestre, caracterizando como um texto jornalístico que defende a opinião de um grupo, nós vamos observar esse editorial abaixo. E vocês vão colocar para mim qual o movimento argumentativo adotado e quais os tipos de argumentos que foram possíveis levantar nessa questão. Olha só, o título diz assim: editorial, isolamento social é o melhor remédio. Foi publicado esse editorial e que dizia isso. O isolamento social é o melhor remédio. Na grave situação em que vivemos, é preciso ter claro que a guerra contra o novo coronavírus não será vencida em uma blitz de um ataque relâmpago, que derrotará o adversário em apenas uma arremetida. O inimigo é tinhoso, instalou-se entre nós de tal modo que muitos julgam que já não representa perigo. Então, quais foram os movimentos que eu analisei nesse texto? Olha só, outro trecho. Infelizmente, observa-se em muitas cidades o aumento e a circulação de pessoas e carros nas ruas. Se isso se agravar, levando-se a maiores aglomerações, a situação poderá sair de controle. Caso haja insistência na reabertura intempestiva do comércio,
se toda a atividade econômica for retomada e se as escolas retornarem às aulas, isso levaria à contaminação generalizada em curto espaço de tempo. Em consequência, os serviços médicos ficariam superlotados, inviabilizando o atendimento a todos que precisam de internações hospitalares. Podemos observar esse caos em países que negligenciaram as orientações da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Isolamento social é o melhor remédio. Então, ele está dizendo que seria o melhor remédio ficar em casa. E por isso ele usa todos os argumentos, todos os pretextos, tudo que ele levantou, todos os dados estatísticos para dizer que sim, é melhor ficar em casa. Usou também a pesquisa que fez em outros países, levantou a situação de outros lugares que negligenciaram as recomendações. Então, ele está fazendo isso de uma maneira, o argumento é de sustentação. Olha só, pelo título, nós já podemos perceber que o grupo do jornal é favorável à continuação do isolamento. Podemos entender isso quando ele diz que é o melhor remédio. Nesse caso, se a ideia discutida for a manutenção do período em tempo de isolamento social, existe sim o movimento argumentativo de sustentação, pois ele está se posicionando de maneira favorável, ok? Agora, qual é a tese defendida e o movimento argumentativo adotado nesse texto que nós vamos ler agora? A tese defendida é de que o isolamento é de maneira mais eficaz para resolver o problema da pandemia. O autor utiliza argumentos que indicam causa e consequência, indicando que o que acontecerá se as pessoas não continuarem em isolamento, como contaminação generalizada, os serviços médicos superlotados. Utiliza também a exemplificação, citando os casos dos países, como eu disse para vocês. Agora, no outro exercício, eu coloquei essa manchete aqui para vocês. Estudo propõe quarentena que acompanhe fluxo das internações por Covid-19. Observe que abaixo tem uma linha fina que diz assim: especialistas defendem alternância em períodos de isolamento para combater coronavírus. Uma alternância. Vamos ver o que isso implica na minha compreensão do texto. Já nesse título de editorial, percebemos uma proposta que visa a negociação, uma alternância. Se a quantidade de casos for pequena, os estados voltam às atividades. Se crescer, voltam para os períodos de distanciamento. Então, existe uma possibilidade de flexibilizar e existe uma possibilidade de se manter a quarentena. Então, ele está fazendo um movimento argumentativo de negociação. Nas considerações finais, eu quero deixar para vocês bem claro que argumentar é uma atividade presente no cotidiano, nas mais diversas situações de conversa. Para fazer isso, também no texto escrito, é necessário utilizar estratégias discursivas e organizar as ideias que você quer defender de maneira clara, selecionar bons argumentos a fim de conseguir defender o seu ponto de vista e ter mais chances de convencer o seu leitor, que essa é a ideia principal dos editoriais, por exemplo. É importante também pesquisar sobre o tema a ser discutido, ler opiniões diferentes sobre o mesmo assunto e modo que você possa analisar e construir a sua própria opinião, porque você, bem informado, vai ter mais chances de defender o seu ponto de vista. Para você que se interessa por textos jornalísticos e quer ter um bom poder de persuasão, que é de convencer os outros, não deixe de se dedicar aos textos de editorial e os movimentos argumentativos. Assim você ganha muito poder. Tem mais exercícios na plataforma, acesse www.eduque.ac. Então, faça os exercícios e qualquer coisa, assiste a aula de novo, tire as dúvidas e participe das aulas online. Eu fico por aqui, até uma próxima aula. Tchau!